Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo de resposta aos inscritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Nós vamos tentar respondendo todas as perguntas que mandarem para cá. Se você ainda não nos segue no X, siga lá no X. Eu vou deixar aqui o link para vocês. Por favor, sigam, porque eu tenho postado bastante coisa lá. Infelizmente, o canal aqui não está entregando do jeito que a gente gostaria que ele entregasse. Muitas vezes não notifica as pessoas. Então, por favor, veja se você está inscrito, se está com a notificação. E siga a gente no X também, que eu vou colocar bastante coisa nova lá, tá? Inclusive alguns artigos que eu tenho tentado escrever sobre alguns temas diferentes, eu vou começar a postar lá. Vamos lá, muita gente me perguntou sobre o visto U. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre o visto T, muitas pessoas confundem visto T com visto U. No visto U, especificamente, eu tive que fazer um relatório porque ele é cheio de pormenores e como não sou eu que faço aqui dentro do escritório, eu quis fazer uma anotação, algumas anotações aqui para a gente não esquecer de absolutamente nada que é importante para visto U, tá? Então vamos lá. Primeiro, o visto U, ele não é um visto, ele é um status. Vamos começar explicando por aí. Por quê? Porque ele não vai permitir que você vá para o seu país para aplicar lá. Você tem que aplicar quando você está dentro dos Estados Unidos. Ou seja, ele exige o princípio da territorialidade. Você precisa estar dentro do território americano para poder fazer a solicitação de um visto U. Ah, Daniel, mas e se eu for para uma embaixada americana? Isso pode acontecer, inclusive eu tirei aqui tenho dois casos aqui que eu selecionei aqui de jurisprudência nesse sentido, onde foi pedido dentro de uma embaixada americana, mas eu não vou falar nesse vídeo aqui porque senão ele vai ficar muito longo e eu quero vídeo de respostas que sejam bem rápido para as pessoas entenderem, tá? Então vamos lá, o visto U é uma das ferramentas mais importantes do sistema de imigração dos Estados Unidos para proteger pessoas sem status legal que foram vítimas de crimes dentro dos Estados Unidos, ou seja, o visto U, primeira coisa que a gente precisa gravar, vamos pegar e colocar aqui porque eu vou explicar para vocês depois. Vamos separar aqui no cantinho. Primeira coisa, ele não exige um status legal da pessoa, presta atenção nisso, para que ela faça a solicitação do visto U. Ponto 1, tá? Aí vamos falar dos requisitos, que eu acho que são super importantes. Primeiro, a pessoa precisa ser vítima de um crime qualificado. Pode ser qualquer crime? Não. Furtaram a sua carteira, roubaram a sua carteira, pode até ser um roubo, a pessoa apontou uma arma, roubou a sua carteira, saiu correndo com a sua carteira, não fez nada com você, ou deu um chute no seu traseiro, isso vai ser qualificação para visto U? Óbvio que não, tá? Então precisa ter a qualificação do crime. O crime deve ter ocorrido dentro dos Estados Unidos, violado as leis americanas, não adianta, violou a lei do meu país, eu estava de burca e uma pessoa passou e roubou a burca. Né? A lista inclui crimes graves como violência doméstica, muito comum, agressão sexual, muito comum, sequestro, extorsão, tráfico humano, cárcere privado, entre outros. Aí eu vou discordar dessa questão aqui. Por quê? Porque o tráfico humano é visto T, não é visto U. Mesmo descrevendo nos livros de doutrina de imigração sobre visto U, eu achei citado o tráfico humano, o que na minha opinião está errado, porque tráfico humano é visto T. Outra possibilidade, não, outro requisito, você tem que ter estes 4 requisitos. O primeiro é ser vítima de crime qualificado, o segundo é sofrer abuso substancial, ou seja, a violência exercida sobre a pessoa, ela precisa ter uma significância que atinja um determinado nível dentro da possibilidade de concessão de visto. Por exemplo, você brigou com a sua esposa é americana, ela deu 2 tapas na sua cara, não ficou marca, não ficou nada, e ela ainda cuspiu no seu chinelo. Isso é um abuso, é uma violência substancial? Não é, não adianta aplicar processo, porque vai ser negado. Outro requisito: possuir informações sobre o agente. Você precisa saber dizer, olha, a pessoa era alta, baixa, magra, gorda, branca, morena, escura, japonesa. Você precisa ter informações. Ela foi para aquela direção, ela está cometendo outros crimes naquela área, ela atua dentro dessa determinada área, enfim, você precisa ter informações sobre o crime, tá? E sobre a pessoa, porque é de interesse do país punir e buscar esse criminoso. Outro requisito, o último, você precisa ter, esse é o mais importante, a certificação de ajuda, que é o formulário 918B. Quem te dá
formulário 918-B? A autoridade policial. A autoridade policial é que vai registrar o auto de infração, o boletim de ocorrência, entre aspas, aí, e vai te emitir esse auto que é o 918-B. Muitos não querem fazer isso. Tá? Então a primeira coisa que você tem que entender é que, se você tiver esses três, ser vítima de crime qualificado, sofrer abuso substancial, preste atenção na palavra substancial. Terceiro, possuir informações, você precisa ir na polícia, ou no promotor, ou no juiz que vai dar esse I-918-B para vocês. Sem ele, esquece, não tem processo de visto. Características do visto U. Primeiro, a duração do visto U não é um visto, é um status, ele tem um status de duração de 4 anos, ou seja, você pode ficar nos Estados Unidos com autorização de trabalho, com autorização de permanência por 4 anos. Ele pode, depois do terceiro ano, você pode entrar com um pedido de residência permanente e transformá-lo em um green card. Ele tem uma cota anual de 10 mil vistos por ano, ou seja, essa cota muita gente frauda, muita gente inventa história, muita gente pinta o palhaço de colorido para parecer muito mais sério do que é e acaba protocolando esse visto, ou seja, as pessoas que realmente precisam desse visto U, infelizmente nem todas acabam sendo resguardadas, protegidas e garantidas para esse visto. Outra característica muito importante do visto U é o perdão de inadmissibilidade, ou seja, ele é um dos pouquíssimos vistos, ou pouquíssimas exceções dentro da regra que permitem que a pessoa esteja indocumentada ou ilegal dentro dos Estados Unidos para fazer o protocolo, e esse protocolo vai conceder a ela um status legal. Exemplos de casos, eu peguei alguns aqui, por exemplo, violência doméstica é um que é muito usado, né? E muitas pessoas falam: ah, mas eu briguei com meu marido jogou uma flor na minha cabeça, isso é uma violência, e o espinho furou meu dedo, eu vou entrar com um processo de visto U. Você vai achar aí alguém que vai ter coragem de assinar um processo desse, ou ele vai preencher o processo para você fazer você mesmo, e vai protocolar de qualquer jeito, e você vai ter uma negativa e ainda vai ter uma possível deportação na sequência, tá? Lembrem, o processo precisa ser sério e precisa ser qualificado. Outra coisa que a gente vê bastante aqui é extorsão ou assalto em local de trabalho, né? Isso eu já vi acontecer. A pessoa trabalhava numa loja, numa uma loja de conveniência de posto de gasolina, e houve um assalto nessa loja de conveniência. Essa pessoa que foi buscar o visto U, ele era o atendente da loja de conveniência e ele estava do outro lado do caixa, ele estava arrumando produtos. Na hora que os ladrões entraram 2 ladrões, um ficou apontando a arma pro caixa e o outro ladrão foi para cima dele e bateu com a coronha da arma na cabeça dele, machucou bastante, caiu no chão, sangrou e chutaram ele, enfim, ele realmente foi aí uma possibilidade de visto U e ele acabou aplicando um visto U. Os benefícios que ele concede. Bom, para cônjuge e filhos menores de 21 anos, você, aplicante, né, cônjuge e filhos menores de 21 anos, todos recebem o mesmo benefício. Eu quis trazer essa outra última parte aqui para vocês entenderem principalmente o que acontece com isso. Vamos imaginar que a pessoa entrou com visto U, brigou com o marido, brigou com a esposa, os dois, um gritou com o outro, um ficou bravo e falou: ah, foi violência, eu vou na polícia, foi lá, inventou uma história e tudo mais. O que acontece se for detectada esta fraude? Primeiro, fraude imigratória é inadmissibilidade permanente. A pessoa nunca mais coloca o pé dentro dos Estados Unidos. Esse é o ponto 1, tá? Barra permanente e acabou. Segundo, esse tipo de inadmissibilidade causa a impossibilidade de pedir um waiver, de pedir um perdão. Ou seja, a pessoa está barrada permanentemente sem possibilidade de pedir um perdão. Ou seja, você nunca mais pisa nos Estados Unidos. Consequências criminais: a pessoa pode ter prisão por fraude, multa financeira, investigação com outros cúmplices, ou seja, se a pessoa que falou para você que esse visto poderia ser no seu caso, assinou um processo, te orientou, mentiu para você, dizendo que você teria um direito, porque você brigou com seu marido ou com a sua esposa, um jogou uma flor em cima do outro ali, jogou meia dúzia de papel, jogou um travesseiro, e aí isso daí é uma violência grave que colocou você em risco, essa pessoa é cúmplice, está na minha visão. Ela vai responder processo junto. Tendo negado esse processo, deportação imediata,
sua e de quem estiver abaixo de você, cônjuge e filhos também. Todos recebem uma MTA e vão para a corte dali para o avião, para o país de volta deles. Ou seja, não vale a pena fazer esse tipo de fraude, tá? Mas se for um caso sério, sem dúvida nenhuma, é uma possibilidade, é um bom caminho, é um bom direito para quem realmente merece isso. E por último, para terminar aqui para vocês, que eu achei super bacana anotar isso aqui, se a autoridade que assinou o 918B, seja a polícia, o juiz, o promotor, se essa autoridade, em algum momento, detectar que aquilo que você falou não é 100% real ou verdade, ela própria pode revogar o 918B, derruba o seu processo e ela passa a ser a vítima da sua fraude. Ou seja, você vai ter dois processos criminais. Um, a pessoa que assinou o 918B, que foi vítima da sua fraude, foi a primeira vítima, e a imigração dos Estados Unidos. Você vai ter dois processos criminais ao invés de um. Então, por favor, pensem direitinho para fazer esse tipo de coisa. Não caiam em golpes, conversem com o advogado da sua confiança e ele vai saber direcionar se cabe ou não visto para o seu caso. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixe a sua pergunta aqui, a gente vai tentando responder. Obrigado.